Olá pessoal, tudo bem? Nós somos a Concurtec, soluções de questões para concursos. Estamos na disciplina de resistência dos materiais. Esse é um vídeo extra que a gente vai falar um pouco sobre momento fletor máximo, ok? Eu me chamo Rafael Lins e é um prazer tê-los conosco. Então eu peguei o exemplo do livro do Sarkis Melkonia, o livro de Mecânica Técnica e Resistência dos Materiais, que diz o seguinte: o exemplo número 8 determina as expressões de Q do esforço cortante e M do momento fletor e construir os seus respectivos diagramas da viga biapoiada solicitada pelas cargas concentradas representadas na figura abaixo. Então aqui eu tenho dois apoios nessa viga e aqui eu tenho duas cargas concentradas, certo? E aí nós vamos convencionar sempre o sentido positivo, o sentido para cima no eixo vertical, o sentido para a direita no eixo horizontal e o sentido anti-horário para um momento, ok? Então vamos lá. Para esse corpo estar em equilíbrio, a primeira coisa que eu tenho que saber é quais são os valores das reações aqui em A e o valor da reação em B, certo? Então o somatório das forças na direção X tem que ser igual a zero, o somatório das forças na direção Y tem que ser igual a zero, e o somatório dos momentos também tem que ser zero, ok? Então eu tenho aqui uma reação em A e uma reação em B, o 16 kN aqui e o 24 kN. Olhando para essa figura eu já consigo perceber que todas as forças elas estão na direção do eixo Y, não tem resultante no eixo X, e que o sentido convencionado positivo de baixo para cima vai ser mais RA, a reação em A, menos, porque aqui está para baixo, menos 16 kN, menos os 24 aqui, que também está para baixo, mais o RB que está para cima. Isso aí, somatório das forças, tem que ser igual a zero, certo? Isso aqui na direção Y. Então eu passei esse 24 com 16 para o outro lado lá e fiquei que o RA mais RB tem que dar 40 kN, ok? Agora a gente precisa saber, a gente tem uma equação que tem duas incógnitas, RA e RB. Eu preciso saber o RB para descobrir RA ou RA para descobrir RB, ok? Para isso geralmente a gente faz o somatório dos momentos, não é isso? Então eu escolhi um ponto aqui, eu escolhi o ponto aqui por onde essa força RA passa. Então se a minha força ela passa pelo ponto que eu escolhi como sendo o ponto de referência, a distância entre essa força e esse ponto é zero, certo? Então isso aqui vai se anular. Daqui para cá eu tenho 1 metro vezes 16. E aí, ó, o sentido convencionado como positivo, esse sentido anti-horário, essa força, olhando esse ponto como referência, vai gerar um torque, um momento no sentido horário. Essa força de 24 também no sentido horário. E essa força RB no sentido anti-horário. Então esse momento é negativo, esse é negativo e esse é positivo, ok? A distância daqui para cá é 1 metro, 16 vezes 1, menos 16 vezes 1, porque o sentido convencionado é o contrário. Aqui 24, menos 24 vezes 3, aqui daqui para cá tem 2 metros, daqui para cá mais 1 metro, 3 metros, mais, porque esse momento é no sentido anti-horário, 2 mais 1, 3 mais 1, 4, 4 metros vezes essa força RB, ok? Então, resolvendo isso aqui, 16 vezes 1 vai dar 16, 24 vezes 3, 72. Somando isso aqui, passando para o outro lado, vai dar 88 dividido por 4. E aí eu descubro que a reação em B, ela vale 22 kN, ok? Lembrando que a reação em A mais a reação em B era 40 kN. Então agora, sabendo que RB vale 22, eu consigo determinar RA. RA vai valer 18 kN, ok? Então aí agora eu já escrevi com os 18 kN aqui, com os 22 kN lá. E aí nós vamos ver a relação do esforço cortante. A relação do esforço cortante, nós temos um outro vídeo que a gente já resolveu isso aí. A gente descobriu que uma maneira bem simples de fazer isso é ir somando e subtraindo os esforços aqui, certo? Essas forças aqui. Então eu tenho 18 para cima, aqui ó, 18 para cima, partindo do zero. Depois, a distância de 1 metro, eu tenho 16 para baixo.
Então, para baixo, para cima positivo, para baixo negativo. 18 menos 16 sobrou 2. Então, até aqui eu vou ter 2. Quando chegou aqui, tinha mais 24 para baixo. Então, 2 menos 24 vai dar menos 22. E quando chegou aqui, eu tinha 22. E aí voltou para o zero, certo? Então, aqui o diagrama do esforço cortante. Uma maneira bem rápida de você fazer é essa. Mas aí a gente vai ver uma maneira de fazer o gráfico do momento fletor. E a gente vai ver que a gente vai chegar nesses mesmos valores aqui de esforço cortante. 18, 2 e menos 22. Vamos lá. Para a gente achar o momento fletor máximo, a gente vai usar o método das seções, ok? Então vamos lá, o que diz esse método das seções? Ele diz que eu tenho que sempre entre uma força e outra, eu tenho que dividir essa barra em uma seção, certo? Então aqui eu chamei a seção AA, entre essa força e essa, a seção BB entre essa força e a seção CC entre essa força aqui de 24 e essa de 22, ok? Esse método das seções também diz outra coisa, que se eu escolher o lado esquerdo da barra, que eu seccionei, eu tenho que botar o esforço cortante para baixo e o momento no sentido anti-horário. Se eu escolher o lado direito, eu tenho que botar o esforço cortante para cima e o momento no sentido horário. Nós vamos sempre convencionar escolher o lado esquerdo, certo? Estamos estudando para concurso e o importante, na maioria das vezes, é a gente escolher um único método, certo? Para a gente não ficar mudando de método e terminar se confundindo, então, lado esquerdo da barra sempre é o lado que a gente vai escolher, esforço cortante para baixo, momento fletor no sentido anti-horário, ok? Momento no sentido anti-horário. Então vamos lá para essa primeira seção aqui, a A. Nessa primeira seção A, eu cortei entre a primeira e a segunda força. Então se eu cortei entre a primeira e a segunda força não vai aparecer aqui, certo? E aí qual é o intervalo que eu tenho entre essas duas forças? Eu tenho entre 0, que é o meu início aqui, meu lado esquerdo, e 1, certo? Essa outra força, ela estava a distância de 1 aqui. É importante você saber interpretar esse intervalo, você saber determinar esse intervalo, que é sempre o intervalo entre uma força e outra que você cortou ali naquela seção, ok? Então eu chamei aqui o esforço cortante, que é de AA, porque a minha seção é a seção AA, e o momento de AA, certo? Também. E aí, se eu cortei entre uma força e outra, eu cortei numa distância x qualquer. Esse x ele vai de 0 até 1, ok? E aí, ó, vamos fazer aqui o somatório das forças iguais a 0 e o somatório dos momentos iguais a 0. Qual é o ponto que você vai pegar para determinar o momento? Você vai pegar sempre o local onde você seccionou. Peguei o lado esquerdo da barra, eu vou ter o esforço cortante para baixo, momento fletor no sentido anti-horário, e eu vou pegar esse ponto aqui, certo? Então vamos lá, 18 está para cima, mais 18, Q de AA está para baixo, menos Q de AA, isso é igual a 0. Logo, o Q de AA, o esforço cortante aí nessa primeira seção, ela vale 18 kN, ok? Agora vamos calcular o momento. Se esse ponto aqui é meu ponto de referência sempre, o local da seção, a distância daqui para cá ela vale x, e essa força vai gerar um torque no sentido horário, ok? Então, torque no sentido horário é menos 18x, e MAA no sentido anti-horário, que é o momento ali naquela seção, ok? MAA aqui. Então, MAA é igual a 18 vezes x, ok? Salva esse valor aqui, salva esse valor aqui. Lá na frente a gente vai ver o que a gente vai fazer com eles. Vamos agora para a segunda seção. Cortei a barra aqui agora na segunda seção. Nessa segunda seção foi entre a força de 16 e a força de 24. E aí eu tenho, pegando o lado esquerdo da barra, daqui para cá eu tenho a distância de 1 metro entre essa força e essa. Então essa distância aqui, ó, entre o início da barra e o momento da minha seção é uma distância x qualquer, ok? Então vamos lá. A distância, se daqui para cá eu tenho 1 metro, daqui para cá eu tenho x menos 1. Esse total menos esse pedaço vai gerar esse outro pedacinho aqui. Qual é o intervalo disso? O x, esse intervalo aqui agora, ó, ele vai ser entre 1 e 3. Qual foi o intervalo que eu seccionei? Foi entre a segunda e a terceira força. Então a segunda força começa em 1, a terceira força começa em 3, ok? Então
Então vamos lá. Eu tenho 18 para cima, sim, convencionando aqui, né? Pegando o lado esquerdo, eu vou ter sempre o esforço cortante, que eu chamei de BB aqui, aquele BB, para baixo, e o momento MBB no sentido anti-horário, ok? Sempre convencione um sentido só para não errar na questão. Então 18 está para cima, mais 18, 16 está para baixo, menos 16, aquele BB está para baixo também, menos aquele BB. Isso aí, resolvendo, 18 menos 16 vai dar 2, vai passar para lá. Então, Q de BB vai ser igual a 2. Então aí, continuando. Agora vamos lá, para calcular o momento. Essa força aqui gera, com relação a esse ponto, o momento no sentido horário. Essa força 16 no sentido anti-horário. E aqui é o momento que a gente convencionou no sentido anti-horário também, ok? MBB. Então daqui para cá eu tenho de x, um valor qualquer lá. Aqui eu tenho x menos 1. E aqui é o MBB, né? Então vamos lá, 18 menos 18 vezes x, porque está girando no sentido contrário ao sentido que a gente convencionou como positivo. Mais 16 que multiplica x menos 1. Mais o MBB aqui. Isso vai dar 18x menos 18 mais 16 vai dar menos 2. E aqui vai ficar menos 16 é igual a MBB, ok? Aqui a gente usou a propriedade distributiva, né? 16x multiplicado, esse por esse, menos esse vezes esse, vai ficar menos 16 aqui, ok? Então o MBB, ele é 2x mais 16, ok? Agora vamos para a seção CC, a terceira seção. Entre a força de 24 aqui e a força de 22, que seria a reação no último apoio, e eu tenho a distância entre esse local que eu seccionei e o começo, a origem da minha barra, eu tenho a distância x qualquer. Daqui para cá eu tenho essa distância x menos esses 3 metros, e daqui para cá eu tenho essa distância x menos 1 metro. Então, entre 16 e a minha seção eu tenho x menos 1. E entre 24 e a minha seção eu tenho x menos 3, ok? O intervalo entre as duas forças era entre 3 e 4, né? Entre o terceiro metro até o fim da barra, que são 4 metros. Então, peguei o lado esquerdo da barra, sempre pego o lado esquerdo, esforço cortando para baixo, momento no sentido anti-horário. Então, vamos somar primeiro as forças, né? Primeiro a gente faz somatório das forças depois do momento. 18 está para cima, positivo. 16 está para baixo, negativo. 24 está para baixo, negativo. E QCC está para baixo, negativo também. Então esse esforço cortante aqui, o QCC dessa terceira seção, ele vale menos 22, ok? 18 menos 16 menos 24, vai para o outro lado. Vértice final ficou menos 22. E aí agora vamos calcular o momento. Olhando que com relação a esse ponto, essa força faz girar no sentido horário, essa 16 no sentido anti-horário, essa de 24 no sentido anti-horário, e a gente ainda tem aqui o MCC, ok? Então, daqui para cá é x, 18x, menos, porque está no sentido contrário ao que a gente convencionou, mais 16 que multiplica x menos 1, mais 24 que multiplica x menos 3, que é a distância, mais o MCC que está aqui, ok? Tudo isso, somatório dos momentos, tem que dar zero. Então agora, eu usei aqui a propriedade distributiva, né? 16x, 24x, peguei aqui o menos 16 com menos 3 vezes 24, deu menos 88, somei esses aqui, e aí a gente chegou no resultado que o MCC, ele vale menos 22x mais 88, ok? Aí eu separei aqui tudo organizado para a gente lembrar. Na primeira seção eu tinha entre as duas forças entre 0 e 1 metro, depois entre 1 e 3 metros, e depois entre 3 e 4 metros, ok? O primeiro esforço cortante deu 18 kN, o MAA deu 18 vezes x, o esforço cortante na seção BB deu 2 kN, o MBB deu 2x mais 16, e o esforço cortante na seção CC deu menos 22 kN, e o MCC deu menos 22x mais 88, ok?
Agora, o que é que eu faço com isso? Se você observar, esse 18, esse 2 e esse menos 22, já dá para a gente fazer aquele gráfico do esforço cortante. A gente vai fazer ele novamente no final. Mas vamos olhar aqui para o MAA, o MBB e o MCC. Certo? Esse MAA, eu tenho um intervalo entre 0 e 1. Então, o que é que acontece se eu disser que o X ele vale 0 aqui? 18 vezes 0 vai dar 0 kN vezes metro, certo? Lembrando que esse intervalo está em metro, esse valor de X ele é em metro. Se eu fizer para o X igual a 1, vai dar 18 vezes 1, 18 kN. Ok? Então, aqui o meu momento vetor ele sai entre 0 e 18. Nesse intervalo, entre 0 e 1, quando é 0, ele é 0, quando é 1, ele é 18. Então, a gente traça o gráfico. Quando eu tiver agora esse MBB entre 1 e 3, quando valer 1, X valer 1, vai ser 2 vezes 1 mais 16, vai dar 18. Quando valer o limite e o outro limite 3, vai ser 2 vezes 3 mais 16, 22 kN, ok? Agora, para o intervalo da terceira seção, entre 3 e 4, quando x for 3, deu 22, menos 22 vezes 3 mais 88, deu mais 22 aqui. Quando for o x for 4, deu menos 22 vezes 4, vai dar menos 88 mais 88, 0 kN. Então, varia de 22 até 0, decrescente. Então, agora aqui, ó, eu desenhei aqui a minha barra e vamos analisar cada intervalo, ok? Tenho aqui o MAA desse primeiro intervalo, ele variou de 0 até 18. Agora o MBB, nesse segundo intervalo, ele variou de 18 até 22. E no terceiro intervalo, ele variou de 22 até 0, ok? Então, o meu momento vetor máximo, ele vale 22 kN vezes metro. Esse ponto máximo aqui, esse maior valor aqui, ok? Lembrando como é que a gente faz o gráfico do esforço cortante, ó, tinha dado 18, 2 e menos 22. Nessa primeira seção o esforço cortante era de 18, na segunda era de 2, na terceira era de menos 22, ok? O esforço cortante você consegue fazer só subtraindo e somando as forças também, mas o momento fletor máximo você tem que recorrer a essa solução pelo método das seções, ok? Tá aí o 18, o 2 e o menos 22. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato conosco através do nosso e-mail, através da nossa página no Facebook. Então bota lá Concurtec, procura lá no Facebook e aí entre em contato conosco que assim que possível a gente resolve sua dúvida, ok? Um grande abraço e até a próxima.